Olá pessoal, beleza? Na aula de hoje veremos conceitos de cinemática. Veremos trajetória, uma revisão de referencial e veremos também espaço. Nas próximas aulas veremos velocidade e aceleração. Então, revendo o conceito de referencial, a gente tem um exemplo aqui. Uma pessoa está viajando sentada num ônibus que se aproxima de um ponto de parada. A pessoa está em movimento ou em repouso. Então, como eu falei na aula anterior, que para a gente determinar se um corpo está em movimento ou repouso, é necessário um referencial. Então, os conceitos de movimento e de repouso de um corpo sempre dependem de um referencial adotado. Por exemplo, imaginemos a seguinte situação. Temos um ônibus, esse ônibus está em movimento e tem uma pessoa sentada na poltrona desse ônibus. Então, para a gente dizer se a pessoa está em movimento ou em repouso, devemos adotar um referencial. Então, tomemos inicialmente como referencial da pessoa a poltrona. Então, a pessoa em relação à poltrona está em repouso. E é uma relação de ida e volta, ou seja, se a pessoa está em repouso em relação à poltrona, a poltrona também está em repouso em relação à pessoa. Então agora vamos adotar outro referencial com relação à pessoa. A pessoa em relação ao ônibus está em movimento ou está em repouso? Então dizemos que também está em repouso, pois a relação entre pessoa e ônibus, nessa relação não existe nem distanciamento, nem aproximação. Então, para a gente determinar se o corpo está em movimento ou em repouso, devemos ignorar os fatores externos. Vamos fazer outra analogia. A pessoa com relação ao ponto de ônibus está em movimento ou está em repouso? Esse caso aqui a gente diz que está em movimento. Então, para o observador que está aqui no ponto de ônibus, ver a pessoa no ônibus se movendo, né? Agora observe o seguinte, essa é uma relação de ida e de volta. Então, se a pessoa em relação ao ponto de ônibus está em movimento, devemos dizer que o ponto de ônibus em relação à pessoa também está em movimento. Aí você diz, não professor, ponto de ônibus não anda, ele está em repouso. Mas veja só, a gente deve esquecer os fatores externos. Eu não estou falando o ponto de ônibus com relação ao piso. O ponto de ônibus com relação ao piso, à calçada aqui, claro, está em repouso. Mas eu estou falando em relação à pessoa. Se a pessoa vê o ponto de ônibus se movendo, né, é um fato característico de dizer que o ponto de ônibus está em movimento. Então, para você não ter dificuldade, você ignora os fatores externos. Só imagina a pessoa e o ponto de ônibus. Esquece prédio, esquece árvore, esquece o chão, esquece todas as coisas. Imagine que só tem dois corpos, ponto de ônibus e pessoa. Se há relação de aproximação ou afastamento, ou seja, se há distanciamento ou aproximação entre os dois, então é movimento. Caso contrário, se entre os dois não ocorre isso, está em repouso. Então a cinemática é a parte da mecânica que descreve os movimentos dos corpos, apresentando os conceitos de referencial, trajetória, espaço, velocidade e aceleração. Conceito de trajetória. Um ponto material que se movimenta em relação a determinado referencial ocupa diversas posições com o decorrer do tempo. A linha que liga essas posições recebe o nome de trajetória. Num linguajar mais popular, trajetória é um rastro. Quando uma pessoa anda na areia, por exemplo, ou qualquer corpo anda na areia, não deixa um rastro. Então esse rastro a gente chama de trajetória, né? Então esse caminho percorrido
pelo corpo, né? A gente chama de trajetória. E a forma da trajetória sempre depende do referencial adotado. Então, ele pode ser curvilíneo, ele pode ser reto, né? Pode ser em forma de espiral, né? E existe também o sentido da trajetória, né? Então, se eu tenho uma trajetória aqui, ó, essa trajetória pode ser da esquerda para a direita ou pode ser da direita para a esquerda. Então, a ideia de trajetória é basicamente essa. Posição de um móvel ao longo de sua trajetória. O espaço S. Então, um objeto ou um corpo, ele tem um ponto de partida, que a gente chama de origem. Por exemplo, aqui a gente está marcando esse ponto aqui como ponto de partida, ponto de origem, né, como O, origem dos espaços. E ele vai até determinado ponto, e esse espaço que ele percorre, a gente chama de espaço do móvel no instante t. Ou seja, enquanto o tempo vai passando, né, ele ele ocupa certo espaço, ocupa posições, né? Então a gente tem um exemplo aqui. Tem uma bolinha que estava nessa posição -2 e ao longo do tempo ela foi percorrendo essa trajetória. Então, no instante de tempo zero, ou seja, a partir do momento que a gente começou a marcar o tempo, ele estava nessa posição -2. Então, aqui está na tabela. Então, andou para o -1, depois andou para o 0. No momento que ele estava no ponto 0, ou seja, na posição 0, foi a 1 segundo. Então, a gente pode relacionar essa situação como uma tabela. Mas para a gente o que vai importar no momento é o conceito de variação de espaço. Variação de espaço. A gente vai usar essa fórmula aqui. ΔS igual a S2 menos S1. Onde S2 é a posição final do objeto, menos S1, que é a posição inicial do objeto. Então, vamos aos exemplos. Neste exemplo, temos um automóvel que estava na posição 10 no primeiro instante e depois no segundo instante estava na posição 50. Observe a trajetória da esquerda para a direita, olha a setinha aqui, né? E ele está no sentido da trajetória. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. ΔS é igual a posição final menos posição inicial. O S2 menos S1, que é a mesma coisa. Então, para a gente dizer qual é a variação do espaço desse automóvel, no caso, a gente vai colocar aqui ΔS é igual à posição final. Quem é a posição final? É quando o automóvel estava ocupando sua última posição, que nesse caso é 50. Então temos 50 menos a posição inicial do objeto, no caso do automóvel, que é 10. Então temos ΔS vai ser igual a 50 menos 10, 40. Nesse caso aqui é 40 metros, que é a unidade de medida utilizada. Então observe que ΔS é igual a 50 metros, que é a posição final, menos 10 metros, que é a posição inicial. Fazendo as continhas, 50 menos 10, 40 metros. Agora observe esse detalhe, esse 40 metros é positivo. Então a variação de espaço pode ser positiva, negativa ou nula. Quando é positiva, quando o móvel, o objeto, ele segue o mesmo sentido da trajetória. Observe que os automóveis estão indo para a direita e a trajetória também vai para a direita. Vamos ver o segundo caso. O segundo caso é esse aqui, em que a gente tem a variação de espaço negativa. Então, a gente vai calcular aqui também a variação de espaço.
Então, ΔS vai ser igual a posição final menos posição inicial. Então, ΔS, que é a posição de espaço, ou variação de espaço, para ser melhor, é igual. Qual é a posição final desse objeto? Observe que o objeto partiu desse ponto, com tempo 1, T1, e foi para este ponto aqui é o tempo 2. Então, observe que aqui a gente tem T1 e T2. O T1 é o primeiro ponto e o T2 é o segundo ponto. Então, a gente tem a posição final, que é 10, menos a posição inicial, que é 50. Então, ΔS é igual a 10 menos 50 menos 40. Então, aqui a gente tem menos 40 metros. Então, observe aqui que ΔS é igual a posição final menos posição inicial. Então, temos 10 metros menos 50 metros. Dois números com sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo. No caso aqui, ficamos com menos 40. Ok? Vamos ao terceiro caso. No terceiro caso, a variação de espaço pode ser nula. Então, fazendo ΔS, a gente tem posição final menos posição inicial. Então, ΔS é igual. Posição final é o T2, é a última posição. Observe que temos T1, depois temos T2. Se a gente for contar os números, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, seguindo a mesma lógica. Quem é o último valor? É o 5. Quem é o primeiro valor? É o 1. Esses dois aqui, quem é o último? É o T1 ou o T2? É o T2, então esse aqui é o último, é o final. E esse aqui é o inicial, o T1, ok? Então aqui é a mesma coisa, ó. A posição final é no T2. T2 ele ocupa a posição final e T1 ocupa a posição inicial. Então, T2 é 10, menos T1 também é 10. Né? A mesma posição. Ok? Observa a trajetória aqui, ó. Ele foi e depois voltou. Tá aqui, ó. Foi e depois voltou. Voltou para o mesmo lugar. Então, não houve variação de espaço. Ó. 10 menos 10 é 0. Então, observa aqui, ó, ΔS é igual posição final menos posição inicial. 10 menos 10 é 0. Valeu? Então, até mais, gente. Tchau, tchau.